Capítulo 1. Por que prostituta de rua é como Papai Noel de shopping? Certa tarde, não muito tempo atrás, de um dia aprazível, com temperatura amena, quase no fim do verão, uma mulher de 29 anos, chamada Lashina, sentou-se no capô de um utilitário esportivo nas imediações de Dearborn Homes, empreendimento residencial no South Side de Chicago. Seus olhos traíam cansaço, mas mesmo assim tinha a aparência jovem, o rosto bonito, emoldurado pelos cabelos lisos. Vestia training largo, preto e vermelho, do tipo que sempre usara desde criança. Seus pais raramente tinham dinheiro para roupas novas, e assim ela se acostumou com as roupas usadas que ganhava dos primos. Lashina descrevia como ganhava a vida, com seus 4 tipos de trabalho: ladra, olheira, cabeleireira e prostituta. Como ladra, roubava lojas e vendia os bagulhos. Como olheira, servia de observadora de uma gangue local que vendia drogas. Como cabeleireira, cobrava $8 de garotos e 12 de homens. Para você, qual é o pior trabalho? Prostituta. Ela responde sem hesitação. Por quê? Porque eu realmente não gosto de homem. Acho que a presença deles me incomoda mentalmente. E se a prostituição rendesse 2 vezes mais? Será que eu faria mais? Ela pergunta. Deixa pra lá. Ao longo de toda a história, sempre foi mais fácil ser macho que fêmea. Sim, trata-se de excesso de generalização, e sim, há exceções. Mas, por qualquer critério importante, as mulheres sempre enfrentaram mais dificuldade que os homens. Muito embora os homens se incumbissem de boa parte das guerras, das caçadas e dos trabalhos de força bruta, a expectativa de vida das mulheres era mais curta. Algumas mortes eram mais insensatas que outras. Entre o século XIII e o século XIX, nada menos que 1 milhão de mulheres europeias, a maioria pobre e muitas delas viúvas, foram executadas sob a acusação de feitiçaria, sendo responsabilizadas até pelo mau tempo que matava as plantações. Por fim, as mulheres ultrapassaram os homens em expectativa de vida, graças, principalmente, aos avanços da medicina em obstetrícia. Em muitos países, contudo, ser mulher ainda é séria desvantagem, mesmo no século XXI. Na República dos Camarões, as mulheres jovens têm os seios passados a ferro, batidos ou massageados por um pilão de madeira ou por casca de coco aquecida para torná-los menos tentadores como atrativo sexual. Na China, a prática de compressão dos pés finalmente foi abandonada, depois de quase 1000 anos, mas a probabilidade de abandono depois do nascimento, de analfabetismo e de suicídio é muito maior entre mulheres que entre homens. E as mulheres na Índia rural, como já escrevemos, continuam a enfrentar todos os tipos de discriminação. Porém, sobretudo nos países desenvolvidos, a vida das mulheres melhorou muito. Não há comparação entre as perspectivas de uma menina dos Estados Unidos, na Inglaterra ou no Japão do século XXI, com as de sua contraparte de 1 século ou 2 atrás. Em quase todas as áreas, educação, direitos civis e políticos, oportunidades de carreira e assim por diante, é muito melhor ser mulher hoje que em qualquer outro momento da história. Em 1872, o primeiro ano para o qual se dispõe dessas estatísticas,
21% dos estudantes universitários dos Estados Unidos eram do sexo feminino. Hoje, a proporção é de 58% e continua em crescimento. Realmente, foi uma revolução espantosa. No entanto, ainda se paga preço econômico considerável por ser mulher. Nos Estados Unidos, a renda mediana nacional das mulheres com 25 anos ou mais, com pelo menos bacharelado, trabalhando em horário integral, é de $47 mil por ano. No caso dos homens em igualdade de condições, esse valor chega a mais de 66 mil por ano, prêmio de 40%. A mesma tendência se constata mesmo entre mulheres que cursaram universidades de elite. Claudia Goldin e Lawrence Katz, economistas, descobriram que entre ex-alunas e ex-alunos de Harvard, as mulheres ganham, em média, menos que a metade da remuneração dos homens. Mesmo depois de restringirem e controlarem a comparação sob diferentes critérios, de modo a garantir maior igualdade de condições, Goldin e Katz constataram que as mulheres de Harvard ainda ganhavam cerca de 30% menos que seus colegas do sexo masculino. O que poderia explicar esse enorme abismo sexual? Vários são os fatores. As mulheres são mais tendentes a deixar a força de trabalho ou a preterir a carreira profissional para cuidar da família. Mesmo em ocupações de alta remuneração, como medicina e direito, as mulheres costumam optar por especialidades que pagam menos. Clínico geral, por exemplo, ou advogado interno de empresas. E, provavelmente, ainda é grande a discriminação que se manifesta de diferentes formas, desde a ostensiva, ou seja, não promover uma mulher simplesmente por não ser homem, até a insidiosa. Muitos são os indícios de que as mulheres com excesso de peso sofrem perda salarial maior que os homens obesos. O mesmo se aplica a mulheres com dentes mal cuidados. Há ainda alguns coringas biológicos. Andrea Ichino e Enrico Moretti, também economistas, depois de analisar os dados pessoais dos empregados de um grande banco italiano, descobriram que as mulheres com menos de 45 anos tendiam a faltar ao trabalho de maneira consistente em ciclos de 28 dias. Plotando essas faltas contra as avaliações de produtividade, os pesquisadores apuraram que absenteísmo menstrual respondia por 14% das diferenças salariais entre homens e mulheres no banco. Ou considere certa lei dos Estados Unidos, conhecida como Title IX, cujo objetivo amplo foi proibir a discriminação sexual em instituições de ensino, exigindo, por exemplo, que as escolas de ensino médio e superior proporcionassem a homens e mulheres o mesmo nível de atividades esportivas. Em consequência, milhões de jovens mulheres aderiram aos novos programas. Conforme constatou o economista Betsy Stevenson, as meninas que participam de atividades esportivas nas escolas de nível médio são mais tendentes a entrar na universidade e a conseguir bom emprego, especialmente em algumas das profissões de alta qualificação geralmente dominadas por homens. Essa é uma boa notícia. Mas a Title IX também trouxe más notícias para as mulheres. Quando a lei foi promulgada, mais de 90% das equipes esportivas femininas das universidades eram treinadas por mulheres. A Title IX tornou essa função muito mais atraente. Os salários aumentaram e havia mais exposição e vibração,
como a comida barata de camponeses que de repente é descoberta pela elite culinária e migra com rapidez das espeluncas de caminhoneiros para restaurantes de gastrônomos. Esses empregos rapidamente foram abocanhados por predadores vorazes, homens. Hoje, menos de 40% das equipes esportivas femininas das universidades são treinadas por mulheres. Entre os cargos mais visíveis dessa categoria estão os da Women's National Basketball Association, WNBA, fundada 30 anos atrás como corolário da NBA masculina. Quando da elaboração desta página, a WNBA tinha 13 equipes e apenas 6 delas, outra vez menos que 50%, eram treinadas por mulheres. No entanto, mesmo essa baixa participação já é melhoria em comparação com a vigente no 10º aniversário da entidade, quando apenas 3 de 14 treinadores eram mulheres. Apesar de todo o avanço das mulheres no mercado de trabalho do século XXI, a trabalhadora típica estaria bem melhor se ao menos tivesse tido o bom senso de nascer homem. Mas existe um mercado de trabalho que as mulheres sempre dominaram: prostituição. Seu modelo de negócios se baseia em premissas simples. Desde tempos imemoriais e em todo o mundo, os homens sempre quiseram mais sexo do que conseguem de graça. A consequência inevitável é uma oferta de mulheres que, pelo preço justo, estão dispostas a atender a essa demanda. Hoje, a prostituição, em geral, é ilegal nos Estados Unidos, embora com algumas exceções e muitas inconsistências na garantia de observância. Nos primeiros anos da história americana, a prostituição era moralmente condenada, mas não era considerada crime. Foi durante a Era Progressiva, mais ou menos da década de 1890 até a década de 1920, que essa leniência chegou ao fim. Em consequência do clamor público contra a, entre aspas, escravidão branca, milhares de mulheres foram presas, não obstante a manifestação de vontade de trabalharem como prostituta. O problema da escravidão branca se revelou exagero desmedido, mas a realidade talvez fosse ainda mais terrível. Em vez de serem forçadas a praticar a prostituição, as mulheres escolhiam o ofício por vontade própria. No começo da década de 1910, o Departamento de Justiça realizou um censo de 310 cidades em 26 estados para avaliar o número de prostitutas nos Estados Unidos. Chegamos a um número conservador de aproximadamente 200 mil mulheres no exército regular do vício. Na época, a população americana era de 22 milhões de mulheres entre as idades de 15 a 44 anos. Se os números do Departamento de Justiça merecem crédito, uma em cada 110 mulheres nessa faixa etária era prostituta. Mas a maioria das prostitutas, 85%, se situava na casa dos 20 anos. Nessa segunda faixa etária, uma em cada 50 mulheres era prostituta. O mercado era especialmente forte em Chicago, que tinha mais de 1.000 bordéis conhecidos. O prefeito constituiu, então, uma comissão do vício, composta de líderes religiosos, assim como de luminares das áreas educacional, legal e médica, além de autoridades municipais. Depois de sujarem as mãos, essa boa gente se deu conta de que lutava contra um inimigo ainda mais venal que o sexo: a economia. Não admira, declarou a comissão, que uma garota em tentação,
que receba apenas $6 por semana trabalhando com as mãos, venda seu corpo a $25 por semana, ao constatar que há demanda por suas carnes e que os homens estão dispostos a pagar o preço. Convertido para dólares de hoje, os $6 por semana correspondem a um salário anual de apenas $6.500. A mesma mulher que se dedicasse à prostituição a $25 por semana ganhava o equivalente a 25.000 atualmente. Mas a própria Comissão do Vício reconheceu que $25 por semana era o extremo inferior da escala de remuneração das prostitutas de Chicago. Uma mulher que trabalhasse numa dollar house, alguns bordéis cobravam nada mais que 50 cents, outros cobravam de $5 a $10. Uma mulher que trabalhasse nessa dollar house levava para casa a média semanal de $70, ou o equivalente moderno a cerca de $76.000 por ano. Bem no centro de Levi, o bairro do South Side, que abrigava blocos e mais blocos de bordéis, erguia-se o Everleigh Club, que a Comissão do Vício descreveu como, abre aspas, a casa de prostituição mais famosa e luxuosa do país. Fecha aspas. Entre seus clientes, incluíam-se gigantes dos negócios, políticos, atletas, artistas e até uns poucos cruzados anti-prostituição. As prostitutas de Everleigh, conhecidas como Butterfly Girls, garotas borboletas, eram não só atraentes, higiênicas e confiáveis, mas também conversadoras brilhantes, capazes de citar poesia clássica, se era isso que inflava o bote de determinado cavalheiro. No livro Sin in the Second City, Karen Abbott relata que o Everleigh também oferecia refinadas iguarias sexuais que não se conseguiam em outros lugares. O estilo francês, por exemplo, hoje conhecido como sexo oral. Numa época em que um bom jantar custava $12 em moeda atual, os clientes do Everleigh se dispunham a pagar o equivalente a $250 apenas para entrar no clube e $370 por uma garrafa de champanhe. Em termos relativos, o sexo era muito barato, cerca de $1.250. Ada e Mina Everleigh, as irmãs que dirigiam o bordel, conservavam seus ativos com cuidado. As borboletas recebiam alimentação saudável, excelente assistência médica, educação sofisticada e os melhores salários. Nada menos que $400 por semana, ou o equivalente contemporâneo a cerca de $430.000 por ano. Sem dúvida, a remuneração das borboletas do Everleigh não estava no mapa. Mas por que será mesmo que uma prostituta típica de Chicago, 100 anos atrás, ganhava tanto dinheiro? A melhor resposta é que os salários são determinados em grande parte pelas leis de oferta e demanda, que não raro são mais poderosos que as leis dos legisladores. Nos Estados Unidos, política e economia não se misturam bem. Os políticos têm todos os tipos e razões para aprovar todos os tipos de leis que, por mais bem intencionadas que sejam, nem sempre refletem a maneira como as pessoas reais respondem aos incentivos do mundo real. Quando a prostituição foi criminalizada nos Estados Unidos, quase a totalidade dos recursos policiais se voltou contra as prostitutas, não contra os clientes. É uma situação típica, como no caso dos outros mercados ilícitos. Lembre-se do tráfico de drogas e do mercado negro de armas. A maioria dos governos prefere punir os fornecedores em vez dos compradores e consumidores.
No entanto, quando se prende um fornecedor, cria-se uma situação de escassez que inevitavelmente impulsiona os preços para cima, o que atrai ainda mais fornecedores para o mercado. A guerra contra as drogas, movida pelos Estados Unidos, tem sido relativamente ineficaz exatamente por concentrar-se nos vendedores, não nos compradores. No mercado de drogas, embora os compradores evidentemente sejam mais numerosos que os vendedores, mais de 90% das penas, em termos de duração, se aplica aos traficantes. E por que será que o clamor público não pune os usuários? Porque parece injusto castigar o peixe pequeno, o usuário, que ainda por cima é vítima do vício. Os fornecedores, enquanto isso, estão muito mais sujeitos à demonização. No entanto, se um governo realmente quiser combater o comércio de bens e serviços ilícitos, a medida mais eficaz é perseguir os usuários que promovem e asseguram a demanda. Se, por exemplo, a pena pela compra de serviços de prostituição for a castração dos usuários, no estilo italiano, o mercado se contrairia ou se extinguiria num piscar de olhos. Na Chicago de 100 anos atrás, o risco da punição recaía quase inteiramente sobre a prostituta. Além da ameaça constante de prisão, o estigma social contra a prostituição era profundo. Talvez a mais assustadora das penas para a prostituta era a quase impossibilidade de conseguir bom marido. Combinando os fatos, conclui-se que a remuneração das prostitutas precisava ser muito alta para gerar oferta de mulheres capaz de atender à alta demanda dos homens. O dinheiro grosso, evidentemente, ficava com as mulheres que cavalgavam o topo da pirâmide da prostituição. Quando o Everleaf Club foi fechado, a Comissão do Vício de Chicago finalmente venceu a parada. Ada e Mina Everleaf haviam acumulado fortuna equivalente a 22 milhões de dólares em moeda de hoje. A mansão na qual funcionava o Everleaf Club já se foi há muito tempo. Assim também todo o distrito de Levi. Até a malha urbana nas imediações do Everleaf foi substituída por projeto habitacional composto de vários prédios de apartamentos. Mas o South Side de Chicago ainda existe e as prostitutas continuam trabalhando lá, como Lashina em seu training preto e vermelho. Mas esteja certo de que elas não lhe recitarão nenhuma poesia grega. Lashina é uma das muitas prostitutas de rua que Sudhir Venkatesh precisou conhecer nos últimos tempos. Venkatesh, sociólogo da Universidade de Columbia, em Nova York, fez pós-graduação em Chicago e ainda volta regularmente à cidade para pesquisas. Ao chegar lá pela primeira vez, ele era um garoto ingênuo, protegido, fã dos Grateful Dead, que crescera numa Califórnia tranquila e que agora estava ansioso para tomar o pulso de uma cidade vibrante, onde a raça, mormente entre negros e brancos, era algo preservado com muito zelo. Não ser nenhuma coisa nem outra, mas sim indiano, era um atributo favorável para Venkatesh, permitindo-lhe transitar entre as linhas de batalha da academia, preponderantemente branca, e os guetos do South Side, predominantemente negros. Em breve, ele se imiscuiria numa gangue de rua que praticamente dominava o bairro e ganhava dinheiro vendendo drogas. Sim, foi a pesquisa de Venkatesh que figurou com destaque no capítulo do Freakonomics sobre traficantes de drogas. E sim, estamos de volta agora, de novo recorrendo à ajuda dele. No percurso, ele se tornou autoridade na economia subterrânea do bairro.
Ao concluir seu trabalho com os traficantes de drogas, passou para as prostitutas. Porém, uma ou duas entrevistas com uma mulher como Lashina é reveladora apenas até certo ponto. Quem quiser realmente compreender o mercado de prostituição precisa acumular alguns dados reais. Mas, como de costume, é mais fácil dizer do que fazer. Em razão da natureza ilícita da atividade, as fontes de dados convencionais, como os formulários do censo ou as estatísticas do fisco, não são muito úteis, mesmo quando as prostitutas já foram interrogadas diretamente em estudos anteriores. As entrevistas, em geral, são conduzidas muito depois dos fatos e por entidades, centros de reabilitação de drogados, por exemplo, ou abrigos de instituições religiosas, que dificilmente obtêm resultados imparciais. Ademais, pesquisas anteriores mostraram que, quando as pessoas são entrevistadas sobre comportamentos estigmatizados, elas tendem a atenuar ou a exagerar sua participação, dependendo do que está em jogo ou de quem as interroga. Veja o caso do programa social mexicano, Oportunidades. Para obter ajuda, os pretendentes precisam discriminar seus pertences pessoais e seus bens domésticos. Quando o pretendente é aprovado, um assistente social visita a sua casa e verifica se as informações coletadas são verdadeiras. César Martinelli e Susan W. Porter, economistas que analisaram os dados de mais de 100 mil beneficiários do Oportunidades, constataram que os pretendentes rotineiramente omitiam certos itens, como carros, caminhonetes, gravadores de vídeo, TV a cabo e máquinas de lavar. A descoberta não deveria ser surpresa para ninguém. Quem se candidata a receber benefícios sociais tem incentivos para dar a impressão de ser mais pobre do que é na realidade. Porém, como Martinelli e Parker revelaram, os pretendentes exageraram em certos itens. Instalações hidráulicas, água corrente, fogão a gás e piso de concreto. Por que cargas d'água os candidatos a programas sociais diziam que dispõem desses itens sociais, quando essa não era a sua verdadeira situação? Martinelli e Parker atribuem essa tendência à vergonha de parecer miserável demais. Mesmo pessoas muito pobres que precisam de assistência social relutam em admitir aos assistentes sociais que vivem na imundície e não contam nem com vaso sanitário. Venkatesh, consciente de que os métodos de pesquisa tradicionais nem sempre produzem resultados satisfatórios em relação a temas sensíveis, como prostituição, tentou algo diferente. Coleta de dados em tempo real, no lugar e na hora. Para tanto, contratou rastreadores para se postarem nas esquinas ou para se sentarem nos bordéis, em convívio com as prostitutas, observando diretamente algumas facetas das transações e reunindo detalhes mais íntimos assim que o cliente fosse embora. Quase todos os rastreadores eram ex-prostitutas, importante credencial que aumentava a probabilidade de obter respostas honestas. Venkatesh também pagava as prostitutas para participarem do estudo. Se elas se dispunham a fazer sexo por dinheiro, raciocinou, elas de certo aceitarão falar sobre sexo por dinheiro. E aceitaram. Durante quase 2 anos, Venkatesh acumulou dados sobre mais ou menos 160 prostitutas em 3 bairros diferentes do South Side, sobre mais de 2.200 transações sexuais. As folhas de rastreamento registram considerável variedade de dados, inclusive 2 pontos. O ato sexual específico executado e a duração do encontro.
onde o ato foi praticado, no carro, na rua, em casa. Valor do recebimento em dinheiro, pagamento em espécie, drogas. Etnia do cliente, idade aproximada do cliente, a atratividade do cliente, 10 atraente, 1 nojento, uso de preservativo, cliente novo ou recidivo, situação do cliente, casado, empregado, afiliado à gangue, do bairro, se a prostituta roubou do cliente, se o cliente criou problema para a prostituta, se o ato sexual foi pago ou foi uma canja. E então, o que esses dados podem nos dizer? Comecemos com a remuneração. Constatou-se que a prostituta de rua típica de Chicago trabalha 13 horas por semana, praticando 10 atos sexuais no período e recebe pagamento horário de aproximadamente $27. Assim, sua remuneração semanal é de mais ou menos $350. Aí se inclui a média de $20 que a prostituta rouba dos clientes. Algumas prostitutas aceitam drogas em lugar de dinheiro, em geral cocaína ou heroína, quase sempre com desconto. De todas as mulheres do estudo de Venkatesh, 83% eram viciadas em drogas. Como Lashina, muitas dessas mulheres tinham outros trabalhos, não como prostitutas, que Venkatesh também acompanhou. A prostituição rendia cerca de 4 vezes mais que esses outros trabalhos. No entanto, por mais alta que pareça a remuneração, o pagamento na realidade é irrisório quando se consideram as desvantagens. Em média, por ano, a prostituta típica do estudo de Venkatesh passou por 12 incidentes de violência. Pelo menos 3 das 160 prostitutas participantes morreram durante o curso do estudo. A maioria das situações de violência ocorre quando, por alguma razão, os clientes não conseguem consumar ou não têm ereção, diz Venkatesh. Então ele fica com vergonha, pede o dinheiro de volta e a prostituta definitivamente não quer negociar com um homem que perdeu sua masculinidade. Além disso, a remuneração aparentemente elevada dessas mulheres se torna irrisória em comparação com a das prostitutas mais mal pagas de 100 anos atrás. Ao lado daquelas damas do passado, mulheres como Lashina trabalham por quase nada. Por que será que a remuneração das prostitutas caiu tanto? Porque a demanda diminuiu drasticamente. Não, a demanda por sexo, esta ainda é vigorosa, mas a prostituição como setor de atividade está vulnerável à competição. Quem impõe maior concorrência às prostitutas? A resposta é óbvia. Qualquer mulher que esteja disposta a fazer sexo com um homem de graça. Não é segredo que os costumes sexuais evoluíram substancialmente nas últimas décadas. A expressão sexo casual não existia um século atrás, para não mencionar locuções já fora de moda, como amizade colorida, ou em inglês, friends with benefits. O sexo extraconjugal era muito mais difícil e envolvia punições muito mais severas que as de hoje. Imagine um jovem recém-formado, ainda sem condições para estabelecer-se por conta própria, que queira sexo. Décadas atrás, a prostituição era a escolha provável. Embora ilegal, não era difícil encontrar fornecedoras e o risco de prisão era pequeno. Embora relativamente dispendiosa no curto prazo, proporcionava valor significativo no longo prazo, pois não envolvia os custos potenciais de uma gravidez indesejável ou de um compromisso mais estável, inclusive casamento.
Ao menos 20% dos homens americanos que nasceram entre 1933 e 1942 tiveram a primeira relação sexual com prostitutas. Agora imagine o mesmo jovem 20 anos depois. As mudanças nos costumes sexuais lhe proporcionam uma oferta muito maior de sexo gratuito. Em sua geração, apenas 5% dos homens perderam a virgindade com uma prostituta. E isso não significa que ele e os amigos estejam poupando energias para o casamento. Mais de 70% dos homens de sua geração tiveram sexo antes do casamento, em comparação com apenas 33% da geração anterior. Assim, o sexo pré-conjugal surgiu como sucedâneo eficaz da prostituição. Evidentemente, a queda na demanda por sexo pago redundou em redução no preço da prostituição ou em menor remuneração para as fornecedoras. Se a prostituição fosse uma indústria típica, esse setor de atividade teria contratado lobistas para combater o avanço do sexo pré-conjugal, que fariam campanha para que fosse criminalizado, ou, no mínimo, tributado com altas alíquotas. Quando os fabricantes de aço ou os produtores de açúcar dos Estados Unidos começaram a sentir o calor da competição, na forma de produtos mais baratos do México, da China ou do Brasil, eles conseguiram que o governo federal impusesse tarifas que protegessem os fabricantes nacionais. Essas tendências protecionistas não são nada novas. Mais de 150 anos atrás, o economista francês Frédéric Bastiat escreveu The Candlemakers' Petition em defesa dos interesses dos fabricantes de pavios, velas, candeias, candelabros, candeeiros, lampiões, espevitadeiras e extintores, assim como dos produtores de sebo, óleo, resina, álcool e, em geral, tudo relacionado com iluminação. Essas indústrias, protestou Bastiat, estão sofrendo a competição selvagem de um rival estrangeiro que, aparentemente, trabalha sob condições tão superiores às nossas para a produção de luz que está inundando o nosso mercado interno a preços incrivelmente baixos. Quem era esse rival alienígena tão invasivo e pernicioso? Ninguém menos que o Sol, escreveu Bastiat, e exortou o governo francês a promulgar lei proibindo todos os cidadãos de permitir que a luz solar entrasse em suas casas. Sim, sua reivindicação era satírica. Nos meios econômicos é o que passa por travessuras radicais. Infelizmente, a indústria da prostituição não conta com um defensor tão apaixonado, mesmo na base da ironia, quanto Bastiat. E, ao contrário dos setores açucareiro e siderúrgico, ela exerce pouca influência nos corredores de poder de Washington, não obstante, diga-se a bem da verdade, suas muitíssimas relações com homens de alto coturno nas suítes do governo. Essa falha explica por que a sorte do setor foi tão assolada pelos ventos inóspitos do livre mercado.